Toyota Corolla de nona geração. Tá pensando em comprar um carro desse, mas está na dúvida se é um bom carro, se ele vai te atender bem, se a manutenção vai caber no seu orçamento? Então vem comigo aqui nesse vídeo. Eu vou fazer um levantamento completo aqui de todos os custos envolvendo a compra e a manutenção de um carro desse. Vamos falar aqui de documentação, seguro, cesta de peças completa, lista de equipamentos, parte mecânica, consumo, pontos positivos e negativos, tudo em detalhes. Então se já gostou do tema, não esqueça de deixar aquele like no começo do vídeo para fortalecer o canal. Se inscreva se ainda não for inscrito. Eu sou o Paulo Silva e esse é o Bate-Papo Automotivo. E o Corolla aqui em análise é na versão XEI com motor 1.8 16 válvulas flex automático ano 2007, versão intermediária do Corolla nesse ano modelo. E sim, de maio de 2007 em diante, esse carro já vinha equipado com motor flex. E vamos começar falando aqui dos custos envolvendo a compra de um carro desse. E todos os preços que eu disser nesse vídeo foram cotados em junho de 2023. Começando aqui pelo valor da tabela KBB, que nesse vídeo vai fazer referência a um veículo em bom estado de conservação, com a quilometragem média de 10 mil quilômetros rodados por ano e preço médio de venda particular. Está em R$ 37.720. Já a tabela FIPE, curiosamente um pouco abaixo desse valor, R$ 37.074. Então, o que esses dois números aqui nos mostram? É que, nas condições que eu mencionei de conservação de quilometragem, é um carro que está sendo efetivamente negociado e vendido um pouco acima da tabela FIPE. Mas uma vez adquirindo um carro desse, você vai precisar fazer a transferência de propriedade dele para o seu nome. E a taxa de transferência esse ano está em R$ 246,81. Também vai precisar colocar as placas Mercosul se estiver adquirindo esse carro de um outro município e ele não vier com as placas instaladas. Em média, aqui na minha região é cobrado em torno de R$ 300. Então, já no ato da compra, considerando aqui a tabela KBB, né, que é o maior valor, e reflete um pouco mais da realidade de por quanto um carro desse está sendo efetivamente negociado, vendido, você vai desembolsar R$ 38.266,81 para ter um veículo desse na sua garagem com toda a parte burocrática resolvida e esse carro já no seu nome. Mas vamos falar agora aqui de documentação, começando pelo IPVA, que aqui em Minas é recolhido uma alíquota de 4% sobre o valor da tabela FIPE. E sim, para um carro nesse ano modelo, aqui em Minas ainda paga IPVA. Então, fica em R$ 1.482,96. Taxa de licenciamento, valor cobrado esse ano aqui também no meu estado, é de R$ 33,66. Seguro, que seria interessante você pensar em fazer para um carro desse, mas aqui, um veículo com mais de 10 anos de uso, talvez você não consiga uma cotação aí nas modalidades mais convencionais de seguro. Então, peguei aqui uma cotação na modalidade de cooperativa. A mais recente aqui ficou em 12 parcelas de R$ 175, mais uma taxa de adesão de R$ 149, totalizando aqui R$ 2.249 de seguro por ano. Mas é claro que esse valor aqui é apenas uma média, que pode variar dependendo da seguradora que você fizer a cotação, dependendo do veículo, do ano modelo, tudo isso pode influenciar. Então, para a sua realidade, esse valor aqui pode ser maior ou menor. Falando agora em inflação que esse carro teve nos últimos 3 anos, para isso temos que pegar o valor dele de tabela cotado exatos 3 anos atrás, ou seja, em junho de 2020. Na época, esse carro estava avaliado em R$ 27.233. Diminuindo do valor de tabela atual e dividindo por 3, ele teve uma inflação média por ano nos últimos 3 anos de R$ 3.280,33, o que dá 12,05% de inflação. Ou seja, nos últimos 3 anos ele subiu pouco mais de 36%. É um carro, sim, bem procurado no mercado, é um carro que teve uma alta bem expressiva no seu preço, não seria de outra forma. Mas não dá para estimarmos aqui como será o preço dele daqui a 3 anos, né? Porque ainda estão flutuando bastante esses valores aí, né, de carros usados. Um mês sobe, outro mês cai. Então, vamos somar aqui apenas o que de fato vai sair do seu bolso todo ano para você manter um carro desse, que é IPVA, licenciamento e um possível seguro que você queira fazer. Dessa forma, vai dar um custo total anual de R$ 3.765,62, o que dá por mês R$ 303,80 que você tem que separar ali do seu orçamento mensal para você manter um carro desse com relação ao documento. É claro que não vai ser esse valor todo mês, mas se você
se planejar, se preparar financeiramente bem, não vai ter sustos, por exemplo, quando chegar lá início do ano e você ter que pagar uma parcela de PVA que vai ser aqui em torno de quase R$500, então dá uma quebrada ali no orçamento, dá uma descontrolada, não é verdade? Então se você prevê esse gasto aí de R$313,80 por mês, você não vai passar maiores sustos na hora de pagar o documento desse carro. Então, é algo para ficar ligado aí e se planejar financeiramente bem. Falando agora aqui de custos envolvendo manutenção, como que é a cesta de peças de trocas periódicas preventivas de um Corolla 2007. Mas antes, eu tenho um recado para você. Tá olhando um carro para comprar, mas está na dúvida se aquele carro foi bem cuidado, se ele foi batido, quer aprender a avaliar um carro em detalhes? Para isso, eu desenvolvi um e-book completinho com mais de 280 itens de tudo que você precisa observar em um carro e o que você precisa observar para cada um desses itens. Dessa forma, você vai garantir uma compra mais segura, mais técnica e não corre o risco de esquecer nada na hora de avaliar o seu próximo carro. Então, esse e-book vem para te trazer muito mais conhecimento e aumentar muito as suas chances de levar um excelente veículo para sua garagem. Link na descrição. E começando aqui pelo kit de pastilhas de freio dianteiras da Cobrec ficaram em R$103. Já o par de discos de freio dianteiros da Fremax, R$361. Kit de velas da NGK, as 4 por R$103. Preço até bem acessível. Já os pneus, medidas 195/60/15, encontrei os Continental Power Contact 2 por R$1.716. Óleo de motor, dentre várias especificações aqui da Toyota para esse ano modelo, as viscosidades recomendadas aqui são a 5W30, 10W30, 15W40 e 20W40. Peguei aqui de exemplo, para fazermos uma cotação, o 5W30 100% sintético. É um motor que pega 4,2 litros com a troca do filtro, então cotei 5 litros de um Castrol Magnatec API SN 5W30 100% sintético, ficaram em R$315. Correia de acessórios encontrei da Gates por R$67, preço só da correia, não tem tensor incluso. Já o kit de corrente de distribuição, que não é um item de troca periódico preventiva, nem vai entrar no somatório final de peças. Vou colocar o valor aqui apenas a título de curiosidade. Se uma hora você precisar trocar, tenha em mente ali quanto vai gastar aí de peças. Aqui da Takal fica por R$825, um kit contendo uma corrente, 2 polias, 2 guias, um tensor e um retentor. Aqui, observem que não tem polia variável inclusa, porque é bem difícil dar problema no kit de corrente e na polia do VVT ali ao mesmo tempo. Então, geralmente são peças vendidas separados. Falando agora em filtros, todos aqui da MAN, começando pelo filtro de ar do motor, R$46, filtro de óleo, R$31, filtro de combustível, R$23, filtro do ar-condicionado, R$55. Já os amortecedores, encontrei os 4 Kayaba XLG pressurizados a gás por R$1.508. Aqui para um sedã médio de época, o preço está até acessível, nada de exagerado. E como estamos falando de um carro de transmissão automática, vamos falar aqui da troca do fluido do câmbio, né? Que é o modelo A245E. Vou falar mais em detalhes dele um pouco mais à frente nesse vídeo. Mas aqui a especificação aqui de viscosidade, né, de norma de óleo aqui por parte da Toyota, é o ATF-WS que você tem que utilizar nessa transmissão, que pega 6,5 litros considerando uma troca completa. Então, você vai precisar comprar pelo menos 7 litros desse óleo. E, além do óleo, é interessante você também trocar o filtro, né? Porque de nada adianta você colocar o óleo novo e continuar com o filtro velho, não é verdade? Então, cotei aqui 7 litros de óleo genuínos Toyota, mais um kit de filtro e junta, que você também vai ter que trocar, né? Porque vai desmontar ali para tirar o filtro. A junta já não dá para ficar reaproveitando, então a junta nova também. Kit de filtro e junta da Japan Parts, tudo isso fica por R$1.015. Lembrando, preços aqui só de peças e o fluido, né? Não estão inclusos aqui valores de mão de obra, porque pode variar muito dependendo da oficina, da região que você mora, pode variar também dependendo do processo de troca que você for fazer, se vai ser por máquina ou por gravidade, então tenha isso em mente. Sendo assim, somando aqui toda a parte de peças de manutenção periódica preventiva do Corolla 2007 automático, fica por R$5.353, e aqui, é claro, não estou somando, como já mencionei, o kit de corrente de distribuição, mas ainda é um preço bem acessível se tratando de um sedã médio, câmbio automático, né? Você tem que fazer a troca do fluido ali periodicamente para garantir que vai ter uma transmissão confiável nas mãos, mas nada aqui de exagerado para você manter um carro desse
com certeza. Mas vamos falar agora dos custos relacionados a abastecimento, começando pelo custo do tanque cheio. É o motor flex, né, como eu disse, porém a gasolina está com preço mais vantajoso comparado ao etanol, pelo menos aqui na minha região. Está numa média de R$ 5,9 o litro e esse carro tem um tanque de 55 litros, então fica em R$ 279,95 para enchê-lo. E como que é o consumo, falando aqui em dados oficiais? Na cidade, com etanol, esse carro faz 7 km por litro, com gasolina 10. Na estrada, com etanol, 9 km por litro, com gasolina 13. São médias bem interessantes, tratando de 1.8 automático. Não é um carro tão pesado assim, mas é um carro que tem uma boa eficiência aí desse conjunto mecânico, mesmo equipado com câmbio automático. Então, de fato, é um carro relativamente econômico aí para os seus padrões. Mas é claro que você ainda consegue fazer números até melhores, principalmente na estrada, dependendo, claro, da sua forma de guiar, do trajeto e do trânsito que você pegar. Mas ainda falando em dados oficiais, agora em autonomia, com tanque cheio de etanol dentro de cidade, esse carro pode rodar 392 km, com gasolina 560. Já na estrada, com etanol 504 km, com gasolina 728. Tanque de 55 litros, médio, não é nem grande nem pequeno, e combinado com um bom consumo de combustível, é um carro que vai ter uma autonomia bem satisfatória para você fazer uma longa viagem sem precisar se preocupar e ficar parando muito para abastecer, na verdade. Então, ponto bem positivo. Falando agora aqui em lista de equipamentos dessa versão intermediária, né, XEI 2007, de série já vinha equipado com direção hidráulica com ajuste de altura, vidro elétrico nas 4 portas, travas e retrovisores elétricos, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado, duplo airbag frontal e ABS com EBD e encosto de cabeça para os 5 ocupantes. E o único opcional disponível nessa versão eram os bancos de couro. E o sistema de som vinha de série apenas com um CD player. Então, é um carro que entrega ali o mínimo essencial, o necessário para a categoria, mas falta ali muitos mimos que vários concorrentes entregavam. Falta um computador de bordo, farol de neblina, até mesmo um controlador de velocidade que vinha na versão top de linha desse Corolla, por exemplo, né, a SEG, assim como um ar-condicionado digital também. Então, aqui é uma versão de mais custo-benefício, ela é um pouco mais barata do que uma SEG, mas entrega menos em equipamentos. Ainda assim, é a versão mais procurada até para os dias atuais. Na época que esse carro era 0 km também era a versão mais procurada. A SEG, ela tinha uma disparidade maior de preço comparado com o que é hoje. Então, dependendo da sua preferência, se você gosta de um carro mais completinho, hoje em dia eu digo que vale bastante a pena você pensar numa versão SEG por causa dessa lista de equipamentos que é bem mais completa. Mas falando aqui em conjunto mecânico, outro ponto de dúvida de quem está querendo pegar um carro desse, aqui se você pegar um Corolla desse fabricado de maio de 2007 em diante, você já leva equipado aí com motor flex, né, que é o de código 1ZZFBE. Esse B é relacionado ao motor flex, mas é o mesmo duplo com amador de válvulas no cabeçote acionado por corrente e variador de fase para as válvulas de admissão aqui no modelo VVT, né, de polia variável. A potência fica em 132 cavalos na gasolina, 136 no etanol a 6.000 RPMs. E o torque em 17,3 kgfm na gasolina, 17,5 no etanol a 4.200 RPMs. Números até razoáveis e interessantes. É um torque que chega num giro um pouco mais alto, então tem que esticar um pouco mais as marchas para ver todo o desempenho desse motor aparecer. Mas é um carro muito leve, 1.130 kg. Para um sedã médio, isso é considerado bem leve. Então, a relação de peso-potência fica em excelentes 8,3 kg por cavalo. É um carro de respostas de retomadas de velocidade muito rápidas, mas o 0 a 100 é um pouco lento, é de 12 segundos, porque ele é equipado com um câmbio automático de 4 velocidades, é o A245E, como já mencionei. Ele é acoplado ao motor conversor de torque, que tem uma configuração, uma calibração mais voltada para o conforto, para a suavidade nas trocas de marcha. E a consequência disso é um carro de arrancada um pouco mais lenta, de trocas de marcha um pouco mais lentas, para não dar aquele tranco durante uma troca de marcha, né? Então, o desempenho ali, o 0 a 100, principalmente, ele fica prejudicado ali, aquela arrancada da inércia se torna um pouco mais lenta, mas é um câmbio bem confortável, tem só 4 marchas, mas vocês viram que em números de consumo ele entrega resultados bem satisfatórios, na prática é um carro bem econômico de fato, é um câmbio que faz um trabalho muito bom ali de desmultiplicação ali de marchas, então ele trabalha com uma sobremarcha ali, ele utiliza o conversor de torque em algumas situações ali para
dá um pouco mais de giro, dá um pouco mais de desempenho, mesmo dentro da mesma marcha, o que é ótimo. É um câmbio que na prática parece que tem até mais do que 4 marchas, bem interessante. E ele conta com o bloqueio de overdrive, né? Um botão ali na alavanca que você pressiona e ele trava esse câmbio até terceira marcha, quando você está querendo andar de forma um pouco mais esportiva, está querendo mais resposta, mais desempenho, ele não vai engatar a quarta marcha e você trabalha com um giro um pouco mais alto ali para você preparar uma ultrapassagem, o que também é bem interessante. Suspensão é simples, McPherson na dianteira, eixo de torção na traseira, manutenção corretiva e até preventiva, se necessário, não é caro nesse carro, comparado com vários de seus concorrentes. Vimos isso aqui, por exemplo, no preço dos amortecedores, né? Assim como o sistema de freios, aqui é disco ventilado na dianteira e sólidos na traseira. Então, sistema de disco de freio nas 4 rodas, bem legal. E também não é caro de você substituir lá, como vimos, por exemplo, em preços de pastilhas e discos de freio até bem acessíveis. Direção de assistência hidráulica tem uma progressividade até interessante de acordo com a velocidade, mas é um sistema que rouba um pouquinho mais de potência do conjunto mecânico. Você não percebe isso muito na prática, né? Porque é um carro que já entrega um bom desempenho, então para um sistema que rouba ali algo em torno de 1 a 2 cavalos, 3 no máximo, é bem imperceptível. Mas também de manutenção corretiva se necessário, mais barato um pouco comparado com um sistema aí elétrico. Porta-malas 437 litros de capacidade, dá para levar bagagens aí da família toda com certa tranquilidade, longe de ser o maior porta-malas da categoria, tem vários concorrentes aí com mais de 500 litros de capacidade, mas atende razoavelmente bem, conta com banco traseiro rebatível bipartido, então dá para aumentar ainda mais essa capacidade de carga se você eventualmente precisar. Mas falando aqui dos pontos positivos principais de você pegar um Corolla desse, primeiro é a sua robustez e confiabilidade mecânica, um dos conjuntos mecânicos mais confiáveis que temos aí no nosso mercado, tanto motor quanto suspensão, freios, câmbio automático também bem confiável se você cuidar da troca do fluido ali e filtro no tempo correto. E se você também pegar um carro desse de procedência que tenha passado pelas revisões periódicas preventivas, não vai te dar maiores problemas aí com facilidade. Ótimo desempenho e consumo de combustível também, é um carro relativamente econômico, confortável ao rodar, suspensão calibrada para ser um carro mais familiar ali de proposta, mais voltada para essa característica, então muito bom para uma longa viagem principalmente. Carro de excelente acabamento interno, boa qualidade ali dos materiais utilizados ali no painel central, né? Utiliza um soft touch na parte superior, assim como nos forros de porta também, bancos em tecido de boa qualidade. Os opcionais de couro também são de excelente qualidade. Carro também de bom espaço interno para quem vai no banco traseiro, bom espaço ali para os joelhos, principalmente, requisito mínimo, né, de um sedã médio. Porta-malas de até boa capacidade, um carro de excelente revenda, um dos mais valorizados aí da categoria, que menos perde valor de mercado com o passar do tempo. Então, você também consegue revendê-lo facilmente quando quiser, e ainda mais nessa versão com câmbio automático que é mais procurada ainda. Mas é claro que, como todo carro, esse aqui também tem seus pontos de atenção para você ficar ligado. Motor exige ajuste de folga de válvulas periódico preventivo. Ele trabalha com tuchos mecânicos que não se autoajustam como os tuchos hidráulicos. Então aqui, a cada 40 mil quilômetros ou 2 anos, é interessante você levar numa oficina especializada para fazer aquele ajuste ali de folga de válvulas e deixar esse motor sempre trabalhando ali no seu melhor funcionamento possível. Senão, com o tempo, essas válvulas vão aumentando ali o gap, né, a folga, e consequentemente esse motor vai acabar perdendo potência e gastando mais combustível, o que não é legal. Falta equipamentos nessa versão X aí, como eu já disse, né, comparado com a versão top de linha. Essa intermediária deve bastante aí em um ar digital, em um computador de bordo, em um comando de som no volante, controlador de velocidade, itens que vinha na versão top de linha. Suspensão, por ela ser de calibragem mais voltada para o conforto, a consequência é que ela não passa tanta estabilidade, por exemplo, quanto um Vectra, aí de época, um Civic, até mesmo o próprio Jetta, o Focus Sedan também. Aqui o Corolla é um dos de pior estabilidade comparado com esses concorrentes, né? Então, é um carro para você não abusar tanto nas curvas, é um carro para você andar com mais conforto e mais
tranquilidade ali, com uma menor pegada esportiva. E é um carro super valorizado hoje em dia, né? Se por um lado é bom, você tem uma facilidade maior de revenda, você não vai perder tanto com a questão da desvalorização, só que para você que está querendo comprar esse carro agora, vai acabar pagando mais caro do que vários de seus concorrentes aí no mesmo ano modelo. Então, é algo para se ter em mente, avaliar e pensar. Eu quero um carro mais caro para ter uma maior confiabilidade mecânica, uma maior facilidade de revenda, ou eu procuro uma melhor opção de carro mais barato, que entrega tanto quanto ou mais e ainda com uma certa confiabilidade mecânica, mas sei que vai ser um pouco mais difícil de revender. Então, algo para você colocar na balança. Mas me diga você, frente a toda essa análise aqui do Corolla, você levaria um carro desse para sua garagem? Deixa aqui nos comentários, quero ouvir a sua opinião. E se você gostou desse tipo de vídeo, mas ainda está na dúvida entre um Corolla, um outro carro da categoria ou até de outras categorias, eu vou deixar aqui desse lado uma playlist com vários vídeos nesse formato. Lá já tem vídeos de Civic, Vectra, Focus Sedan, vários vídeos aí para te ajudar a escolher o melhor carro para sua garagem. E no mais é isso, obrigado por assistir, aquele abraço e até o próximo vídeo.